Biorreprogramação bucal ou biocibernética bucal querem dizer a mesma coisa. Biocibernética bucal foi o nome dado pelos criadores da técnica, que é o Mário Baldani e Denizar Lopes de Figueiredo. Eles idealizaram como biocibernética bucal. Cibernética, quando a gente vai procurar no dicionário, quer dizer o estudo e a reprogramação das conexões nervosas no ser vivo. E eu achei um pouco complicado para o entendimento das pessoas em geral e passei a adotar o termo biorreprogramação bucal. Mas biorreprogramação bucal quer dizer a reprogramação da biologia do corpo inteiro através da boca. Partindo de uma análise local da arcada dentária, é possível reprogramar o corpo inteiro, mudar a forma de caminhar, a forma de pisar no chão, simplesmente cuidando da boca. O primeiro passo, quando o paciente chega até o consultório, ele relata a história de vida dele, quais as queixas, como que surgiram os primeiros sintomas. Então ele conta passo a passo, detalhadamente, todo e qualquer problema que ele tem e diga-se de passagem, não é da boca. Nós não fazemos uma análise para ver se tem cárie ou problema de gengiva ou coisa do gênero. O paciente vem aqui contando se ele tem dores na coluna, se ele tem dores de cabeça, se ele tem problemas com o sono, se ele tem roncado. Essa é a queixa que o paciente me traz. Então, ele relata um quadro como este. Tem sofrido com sinusite há 30 anos. Então, ele conta a história de vida, os caminhos por onde ele passou, quais os tratamentos que ele fez, se ele fez cirurgias, se ele já passou por tratamentos médicos, se ele passou por um correto diagnóstico dentro da área médica, que é muito importante. Então, não adianta eu querer diagnosticar algo que não me compete. Então, o paciente já vem com uma história e ele me conta. Então, com essa história do paciente pronta, nós partimos para a análise da arcada dentária. Então, nós vamos analisar a arcada dentária com um intuito completamente diferente. Eu quero saber como e se aquela arcada dentária provocou os problemas que o paciente está referindo. Então, um exemplo. O paciente vem se queixando de sinusite, se queixando de problemas respiratórios, como ronco, como apneia, dores de cabeça. Eu vou, através da análise da arcada, identificar quais são as possíveis alterações de crescimento que essa arcada apresenta para que possa estar gerando o problema em si do paciente. Então, feito essa análise da estrutura, que nós analisamos a estrutura da arcada, aí então eu vou estudar radiografias, documentos, exames de sangue, tudo que for necessário para fechar o diagnóstico do paciente. O tratamento, então, ele funciona de diversas maneiras. Como eu disse, os recursos que vamos utilizar são sempre odontológicos. Todo o tempo estaremos aplicando odontologia, mesmo quando estivermos tratando de uma dor no joelho, mesmo quando estiver tratando de uma dor no pé. O trabalho todo é feito na estrutura da arcada. O que é necessário saber é que, muitas vezes, um dente fora da posição, um dente que a pessoa perdeu, pode ser o único agente causador de uma dor na coluna. Uma alteração de crescimento, muitas vezes a arcada não cresce para os lados tudo que deveria, ela fica estreitinha. Muitas vezes ela não cresce para frente o que deveria, então, alterando o espaço interno. A arcada, quando ela fica pequena, ela fecha a passagem do ar na garganta. Como? Ela espreme a língua é obrigada a recuar para trás. Rouba espaço aqui embaixo na via respiratória, provocando uma disfunção. O ar entra numa quantidade inferior ao que deveria entrar. E aí começam a surgir os sintomas todos. Muitas vezes as crianças visitam frequentemente consultórios dos seus pediatras em busca de tratamento para uma situação de gripe, resfriado, situações de adenoides, otites, sem saber que o único agente causador pode estar sendo a boca. A boca pode estar sendo o agente causador de toda essa problemática.
e às vezes ela entra num ciclo de antibióticos que vão a cada 15 dias trocando, os pais ficam em desespero, pensando num procedimento cirúrgico, sem saber que a arcada dentária pode estar gerando tudo isso. Hoje, aqui no consultório, milhares de casos, centenas e milhares de casos já foram tratados com esse recurso seguro, que existe há mais de 40 anos, que está disponível para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida. Centenas de cirurgias foram evitadas porque as crianças passaram pelo tratamento no tempo certo. E o tratamento varia. Na criança, por exemplo, é indicado o processo de ortopedia, não é ortodontia. Ortodontia corrige e alinha os dentes. A ortopedia estimula o crescimento da arcada, faz com que os arcos dentários venham a expandir e a crescer. Tudo porque uma arcada bem desenvolvida consegue acomodar corretamente a língua dentro do espaço. E o inverso gera disfunção respiratória. Então, na criança é feito um trabalho de crescimento dessas bases ósseas para que ela tenha um bom desenvolvimento. Esse mesmo crescimento da arcada na criança faz com que ela tenha uma postura esquelética mais equilibrada, porque a boca é pesada. E se ela não tiver o peso estrutural adequado, a cabeça vai para frente, para trás, muda o seu eixo postural, fazendo com que haja um desequilíbrio. E previne também alterações dentro do quadro bioquímico digestivo. Na criança, o tratamento é feito com base em aparelhos removíveis que vão fazer a correção da arcada. No adolescente, já pode ser usado os recursos ortopédicos mais os ortodônticos tradicionais. A biorreprogramação bucal pode ser utilizada para tratar diversas doenças como alergias respiratórias, dores de cabeça e de coluna, apneia do sono, artrite e também problemas estomacais, como a azia e a gastrite. Através, então, de aparelhos corretivos, vamos dimensionar a arcada para favorecer as funções de saúde. No entanto, o paciente adulto nós podemos encontrar limitações no que diz respeito ao tratar adequadamente. Muitas vezes o paciente chega aqui com uma necessidade de crescimento anterior. A arcada deveria crescer mais para frente ou mais em altura. E eu não posso mais realizar isso porque depende da fase de crescimento. Nessa situação, então, para essas situações, foram criados recursos especiais que vão suprir as falhas de crescimento. Onde a arcada não cresceu, existem recursos para suprir aquela falha. E para isso nós criamos dois recursos especiais, que é o sistema Polis, que são as placas oclusivas lisas, um aparelho que encaixa na parte inferior, outro que encaixa na parte superior e vai fazer com que a arcada tenha a dimensão adequada para que o paciente possa respirar adequadamente. Esta placa também vai regular o posicionamento da mandíbula e da cabeça a fim de equilibrar melhor a coluna e vai ainda estimular as glândulas salivares que estão nesta região do rosto, prevenindo problemas digestivos e tratando de problemas digestivos. Mais adiante, o paciente pode usar um recurso como o DARA, dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Também um aparelho que encaixa sobre os dentes, na arcada superior, na arcada inferior, com um formato diferenciado, que tem como intuito avançar um pouco a mandíbula, ampliando o espaço interno da arcada, fazendo com que a língua ganhe o máximo de espaço para se posicionar, liberando tudo quanto for possível o espaço de via respiratória, fazendo então com que o paciente passe a respirar mais e melhor durante o sono. Aí ele deixa de roncar ou diminui o evento do ronco, deixa de ter paradas respiratórias, também conhecidas como apneia do sono, e passa então a dormir mais calmamente, mais relaxadamente. Consequência disso é que ele tem uma melhora na sua qualidade de vida. Como a biorreprogramação ou biocibernética bucal se diferencia dos tratamentos convencionais? O tratamento da biocibernética bucal ou biorreprogramação bucal se diferencia dos tratamentos tradicionais pela sua intenção. Dentro do contexto tradicional,
odontologia como um todo tem como intenção corrigir a parte de mastigação, a parte fonética, pronúncia, fala, e a parte estética. Então são 3 quesitos que levam em consideração: mastigação, fonética e estética. Para a gente que faz biorreprogramação bucal, existem outros 3 quesitos que vêm antes em grau de importância. Em primeiro lugar, na minha opinião, e o mais importante de todos eles, é o quesito respiração. A arcada dentária é responsável pelo controle parcial do sistema respiratório. Ela pode ajudar, como pode atrapalhar no contexto da respiração. Depois, em segundo grau, em termos de importância, o equilíbrio bioquímico e digestivo. Através das glândulas salivares, vai equilibrar o aparelho digestivo como um todo, podendo acidificar o corpo se estiver desregulado. Um corpo ácido, quem entende um pouco do funcionamento da nossa biologia, sabe que isso provoca danos gravíssimos na nossa saúde. E por fim, mas não menos importante, o equilíbrio esquelético e postural. Se nós provocarmos ou se o paciente apresentar um desvio da mandíbula para um lado, a cabeça pende para o outro. Se a mandíbula estiver deslocada para o outro, a cabeça vai para o lado oposto. Isso mexe com ombros, fazendo com que haja um desequilíbrio no corpo todo, podendo provocar compressão de órgãos, de artérias, veias, alterando todo o equilíbrio funcional do paciente, que vem a manifestar como doenças. Eu não considero o paciente doente, eu considero que ele apresente disfunção, ou seja, o corpo ele tem as condições naturais de fazer com que tudo funcione perfeitamente, mas pode estar faltando uma pequena parte, que pode ser a respiração, que pode ser o equilíbrio digestivo ou postural. Então, a intenção do tratamento de biorreprogramação bucal é diferente da intenção do tratamento odontológico como um todo. E é assim que ela se diferencia. Nós usamos a arcada, a boca, para equilibrar o corpo inteiro, a saúde do paciente como um todo, indo muito além do tratamento local.